A saúde mental se caracteriza, entre outras notas, pela capacidade do homem se comprometer com os seus verdadeiros direitos. De fato, nada mais pode interessar ao homem normal do que ele mesmo. Portanto, o homem seria capaz de saúde psíquica, de saúde mental, na proporção mesma em que ele for capaz de construir o mundo progressivamente mais humano. A Madre Cristina nasceu em Jabuticabal, nesta casa que está aqui neste quadro. Quer dizer, uma parte da casa, a casa ia até a esquina, tinha mais 3 cômodos e virava a esquina. E meu pai era advogado e tinha um escritório em casa. Aí ela passou a mocidade dela, quando ela fez os estudos no Colégio Santo André, fez o curso normal e depois que ela fez o curso normal, ela veio para São Paulo. Ficou morando interna aqui e não voltou mais para Jabuticabal. Para a vida profissional dela, já acabou se ficando aqui em São Paulo. Ela gostava de jogar, mas jogar cartas, baralho, pôquer. Ela fumava, ia a baile, dançava, quer dizer, fazia tudo que uma moça, mas uma moça alegre. Não é uma moça tímida, assim, não alegre, brincalhona. Tanto que a maior surpresa para todo mundo foi a entrada dela para o convento, né? O contato familiar ficou menor no princípio, né? Mas foi uma opção para ela poder lutar pelas causas que ela acreditava. E eu conversando com uma prima minha, que era mais ou menos da idade dela, ela disse que para ela disse que ela ia entrar para o convento porque ela achava que no convento ela tinha mais possibilidade de ajudar as pessoas do que fora do convento. Ela sempre foi uma revolucionária, né? E Cristo é um revolucionário, então eu acho que ela se espelhou aí e pôde juntar as duas coisas. Algumas visitas pra gente e a gente achava maravilhoso porque ela usava o hábito e a gente gostava de entrar embaixo da saia dela, né? Esse aqui é o quartinho dela. É bom abrir a janela? Era o lugar onde ela vivia, que era a cozinha. Aqui nesse cantinho ela tirava o sorvete da geladeira, tomava o sorvetinho dela em pé aqui. Aqui é a escadinha que ela passava todo dia. Eu me formei em 1940. Em pedagogia e filosofia, porque não existia psicologia. Psicologia era uma coisa que era um nome quase pejorativo. Quando a gente dissesse assim, fulano é psicóloga, era assim como se estivesse querendo adivinhar as coisas e prever. Quando eu me formei em 1940, eu comecei a lecionar. Lá no SESC? Lá no SESC. Eu lecionava naturalmente no curso de pedagogia, porque não existia outro. Mas os alunos também gostavam de psicologia. Sim. Então a gente fazia uma coisa, transpunha
todas as matérias, por exemplo, tinha assim, administração escolar, tinha educação comparada, aquelas matérias do curso de pedagogia. A gente mandava para o governo o nome que o governo queria. E a gente dava o conteúdo todo de psicologia. Aí nós começamos a primeira clínica psicológica da faculdade, foi em 1940. Olha, eu conheci a Madre Cristina no final do ano 52, eu acabava de me formar, mas eu já tinha uma situação reconhecida de eu trabalhar com ludoterapia, terapia infantil com brinquedos. E eu fui levado à Madre Cristina pelo Gaiarsa. E eu já começava a avançar ideias bastante avançadas, crítica à família, sexualidade, relacionamentos pessoais. Recebi o recado da irmã Cristina, dá para imaginar. Vou lá, encontro esta feira com óculos pesados, risonha, simpática. Diz, o que há? Ela diz, eu queria que você fosse professora aqui. Com a cara ótima. Eu disse, mas a senhora sabe das coisas que eu penso? Ela disse, claro que eu sei, é por isso mesmo que eu convidei o senhor. Ela me encantou com as ideias dela e eu ia ser professor numa faculdade que era por nós conhecida como Espera Marido, porque era uma faculdade só de meninas, o Deso Azul, e eu ia dar um curso para a gente de Deso Azul. E eu senti que essa Madre Cristina estava tendo um projeto, um plano tão atual, tão vanguardeiro na área de psicologia, que eu me propus a poder dar aulas, explicações sobre o que eu conhecia, que era ludoterapia, psicoterapia lúdica. Ela estava iniciando o curso de psicologia clínica de pós-graduação e me atribuiu a cadeira de clínica psicoterápica. Eu fiquei no SEDES e aí começamos a estudar. Eu estudava 12, 14 horas por dia, porque a gente tinha que ler livros, porque no Brasil pouco ou nada existia de psicologia. Veja bem, 1950, você falar com um cliente sobre masturbação já era um escândalo público. Você fazer pergunta, veja bem, para saber o que é que tinha ou não tinha. Então eu fui me desinteressando. Eu quero sublinhar que apesar das ondas, digamos, ela nunca fez a mais ligeira sombra de censura ao que eu pudesse estar fazendo. E ela foi introduzindo um modelo psicológico para poder fazer esse primeiro curso para a formação psicológica. Quando eu criei a primeira clínica, o pessoal disse, clínica? Lá tem louco? As pessoas dormem lá, quer dizer, não podiam compreender uma clínica que não fosse leito e que não fosse loucura. Naturalmente, meu livro de cabeceira era Freud, porque, não é? Era o pai. Nos anos 50, a Madre Cristina também sabia de cor trechos inteiros de Freud. E eu achei que a gente deveria ampliar. Não dava mais para atender individualmente. Éramos meia dúzia de pessoas que podíamos atender, algumas já formadas nesse curso, e começamos a fazer grupo. Esse caminho para fazer terapia de grupo, que a psicanálise não aceita até hoje, foi um incentivo da Madre Cristina de ver que assistiria a população, que era os pobrezinhos. Então, pobrezinhos, nós estávamos lá na Caio Prado, já era centro de São Paulo. Ela tinha uma caixinha para dar para as mães trazerem os filhos para a clínica para poder fazer terapia, senão não dava. E ela dava dinheirinho para o ônibus, porque se desse a mais, gastaria em comida.
Não tinha ainda espelhos de uma face só, era uma cortina onde ela criou numa sala, num tablado grande onde ela punha a cortina escura na frente e eu ficava com a criança atrás da cortina, iluminado, e as alunas ficavam na sala assistindo o que eu fazia, que mágicas eu fazia com as crianças. Em 1961, quando eu vim para essa casa, tinha um grupo de moças que trabalhavam, que estavam conosco. Ela disse: senhora, cuidado, a Madre Cristina é uma feiticeira. Ela começa a conversar com a gente, ela já adivinha o que a gente tem dentro da gente. Ela sabe o que a gente tem. A noção que ela tinha de uma psicóloga. Era a noção de, quer dizer, ela era uma pessoa que estava indo em frente. Então, para essas pessoas, era alguém diferente, né? Ninguém poderia se dizer, eu sou psicóloga, quer dizer, isso não existia, não é? Agora, eu sempre fui uma apaixonada pela psicologia. A profissão de psicólogo foi criada em 62, mas nós já tínhamos uma turma formada desde 57. Qualquer área em que você vai estudar no Brasil, a origem da psicodrama, da psicanálise, da psicologia educacional, da psicologia infantil, sempre da psicologia clínica, né? Das clínicas com dimensão social. Em qualquer uma dessas áreas, quando você vai ver a bibliografia, vai estudar, né, os textos que dizem respeito à história dessas áreas da psicologia, sempre o nome da Madre está em algum ponto. Alguma coisa que ela organizou, alguma coisa que ela teve papel importante no reconhecimento dessa área, na organização dos profissionais dessa área. Então ela foi assim uma grande fundadora no Brasil, tanto da psicologia, da divulgação da psicologia e do reconhecimento da psicologia pela sociedade brasileira. Talvez ninguém na história da psicologia brasileira tenha tido um papel tão importante na construção e na organização política da sociedade brasileira. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, da Europa, já estava com mais segurança para poder tocar, não é? E acusava a irmã Cristina de ser comunista. A primeira coisa logo que diziam, a freira é comunista. Terrorista mais bem disfarçada da época. Que era um excelente salvo-conduto para qualquer ideia revolucionária. Não, mas ela é freira, então não pode ser tão revolucionário assim, compreende? Quem não era pró-sistema, era subversivo, era comunista. Cristina não era pró-sistema em hipótese alguma, muito pelo contrário. Então, lógico que ela era taxada disso. No momento em que estava o CCC aqui no Mackenzie, então estavam preparando que naquela noite aquela turma do Mackenzie ia entrar aqui. Bom, nós no começo não sabíamos, as irmãs aqui estavam todas dormindo. Quando foi mais ou menos 2h30 da manhã, ouvimos pá. Olhamos pela janela, nesse pátio aqui tinha umas 50 pessoas com umas varetas cada um pau, se batendo, e a gente não sabia, estamos todas aqui desesperadas, o que está acontecendo? Nós estávamos achando que eles tinham entrado aqui na faculdade. Espiamos por cima e chamamos a Cristina. A Cristina falou: calma, calma, calma. Eles estão ensaiando. E eles estavam ensaiando para colocar as bombinhas que vinham naquelas garrafinhas de colocando todo mundo à noite as bombinhas. E nós estávamos vendo eles colocando aqui, passaram aqui no quintal vizinho das nossas janelas. E ela, naquele momento, ela não contava no primeiro momento. Ela dizia: calma, calma. Porque ela ouvia rádio a noite toda. Toda manhã ela tinha uma notícia para dar.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. Foi a época mais negra que eu vivi na história. O SEDES, graças a Deus, foi considerado uma Suíça, não sei porquê. Mas na clínica tinha um andar embaixo, onde tinha quartos e banheiro para esconder o pessoal que estava em clandestino. Então, em todos os movimentos, as reuniões, a gente fazia reunião tudo lá no SEDES. Não é? E de vez em quando a polícia entrava lá embaixo, no barzinho de Seu João. Ele me telefonava, eu ia lá, descia, dizia assim: os senhores querem alguma coisa? Nós estamos tomando café. Eu digo: na esquina tem café, até logo. Nunca entraram na clínica. Verdade que a gente tinha saídas por trás, não é? Quer dizer, tinha tudo e tinha campainhas, a gente tocava uma campainha, duas campainhas, quer dizer, que devia fugir. Quer dizer, era todo um código de comunicações cifrados para poder garantir a vida daqueles que estavam ali. Foi uma pessoa assim que salvou a vida do meu irmão e de muitos outros companheiros. Isso salvou mesmo, porque muitas ações dela evitaram que muita gente fosse morta. Ela escondia rapazes aqui embaixo. Ela vinha buscar à noite alguma coisa para eles comer, ela levava no avental, no bolso, pegava um chocolate, pegava um pãozinho, enfiava no bolso e descia para dar. E a gente já sabia que tinha gente escondida aí nos fundos da clínica. Na medida do que a gente podia, a gente fazia, tinha. Era a única coisa que a gente podia fazer, não é? Eu dizia: aqui quem manda sou eu. Agora, um dia eu fui lá no Barro Branco visitar os presos, né? E chegamos lá e disse: não pode visitar porque está proibido. E aquela gente toda de baioneta disse assim: não, eu vim aqui, eu vou visitar. Eu fiquei com medo que eles dissessem: aqui quem manda sou eu. Mas eles não se disseram, não. Eles disseram assim: escuta, você quer atirar? Atira. Se você não quer atirar, abaixa esse revólver e deixa eu passar. Aí passei o dia lá, almocei com eles. Ela era subversiva, né? E ela falava mesmo, ela chegava assim, abria o bico, né? Saía com os alunos pra rua, fazer comício e tal, né? Então o exército quis dar chegar para lá nela. E cercaram lá, ia prender ela ia para ser presa. Aí ela falou assim: vamos prender. Aí escondeu lá no quartinho lá, né? Ficava lá no fundo. De manhã eu levava café para ela com queijo quente e uma média bem quente. Meio-dia levava almoço, fazia bife, né? Levava para ela lá no fundo. E foi até... Aí já apareceu esse homem lá, não sei se era parente dele, tem que ser parente dela, né? Eu vou quebrar esse galho, eu acho que era coronel dizendo assim, mas sei, não fala mais nada. O que ela fez? Ela arrumou uma mulher com um pano preto na boca, uma fotografia com uma mulher com um pano preto na boca, e pregou na porta dela, da salinha dela, né? Disse: não posso falar nada. Não. Ela sofria terrivelmente, ela tinha enxaquecas horríveis nesse período. Ela se envolvia muito nisso. Eu lembro assim quando é que eu conheci a madre, né? Então,
isso está bem gravado na minha cabeça, porque era assim, numa época de ditadura militar, assim, muito medo. A gente tinha medo da própria sombra. Todo mundo, a gente desconfiava de todo mundo. E aí eu lembro que os familiares dos presos, né, eu tinha um irmão preso, o Atom Fonfi. E os familiares resolveram então se organizar para poder ter visita melhor, para protegê-lo mesmo de proteger a vida deles mesmo, né? Todo sábado, 2 horas da tarde, mais ou menos, a gente chegava no Sede Sapiência, familiares de presos políticos, psicólogos, padres, estudantes, tá certo? E a gente se sentava das 2 às 5, das 2 às 5 da tarde e discutia a situação dos presos. Como é que eles estavam no presídio. Repartimos dinheiro para comprar instrumentos de trabalho para eles fazerem os artesanatos, material para fazer os artesanatos, couro, madeira para fazer pirogravura, miçangas para fazer colares, tá certo? Isso levou anos. Quantas vezes nós vimos Madre Cristina chorar aqui? E chorar desesperada. Eu vi nesse refeitório Cristina Maria chorando. Porque ela tinha uma questão, era com o governador, que inclusive era primo dela naquele momento. Gabriel Sodré. Com a igreja, depois que D. Paulo entrou, as coisas mudaram. Mas antes ela tinha problema. E ela chorava mesmo, desesperada. Em 1974, depois das eleições, no final do ano de 74, a Madre Cristina fez uma discussão com este grupo, dizendo que tinha chegado a hora da gente começar a lutar pela anistia. E ela nos convenceu dessa ideia. E foi a partir daí que, no Sede Sapiência, começou a se organizar o Comitê Brasileiro pela Anistia e também já estava se organizando no Sede Sapiência também, através da doutora Terezinha Zerbini, o Movimento Feminino pela Anistia. Então, no Sede Sapiência, o Sede Sapiência hospedou os 2 movimentos iniciais que geraram a vitoriosa luta pela anistia ampla, geral e restrita no país. Então, a gente ia ali na Rua Caio Prado, que o SEDES era lá ainda, numa salinha, e aí foi a primeira vez que nós fomos, assim, eu vi aquela figura, assim, né, franzina, e eu, né, essa mulher aí, que é freira, né, era até porque ela não me lembro que ela usasse hábito. E na minha cabeça, até aquela época, a freira tinha que usar hábito. A Madre Cristina sempre esteve quilômetros em nossa frente. Não só pelas suas ideias, mas também pela sua fé. Fé nas possibilidades do povo, fé nas iniciativas que vinham de Medellín e de Puebla, do Episcopado, e fé também no Concílio Vaticano II, que ela assimilou, que ela aceitou e que ela soube sempre pôr em prática. Ela foi mais avançada que todos nós e talvez no céu seja nos dando força para não desanimar na luta. Intimamente eu tinha essa certeza que ela foi chamada para levar uma lavada de que está muito na esquerda, que ela estava falando, porque ela falava demais com todos os alunos, com todas as alunas, sobre justiça social, muito marxista para a igreja daquele momento. Então, eu acredito que ela quis também estudar melhor o marxismo. E eu sei que um dos lugares onde ela foi na Universidade de Louvain. E voltou com uma linguagem essencialmente marxista. Ela teve ao contrário do que eu imaginava. As religiosas não queriam mais ter instituição, não queriam mais faculdade. As cônicas. Então ninguém mais queria faculdade. Então nós resolvemos dar para a PUC.
faculdade de filosofia, ficou, os prédios e os professores passaram a se entregar na Universidade Católica, na PUC, não é? E aí, então, eu criei este instituto. Rompeu com a PUC e criou o Instituto Sede Sapiência. Deve ter sido ao redor de 69 ou 70. E quando se planejou ir para o novo instituto, a Madre Cristina tinha criado 22 cursos diferentes de especialização. A gente criticava isso em alguns momentos, parecia meio como banquinhas demais, não sei, digamos, uma espécie de supermarket. Sin embargo, ela achou que foi inteligente no sentido de configurar o espaço como um espaço onde todo mundo que tinha algo para aportar tinha seu lugar e podia desenvolver seu trabalho, digamos. Esse instituto, a proposta dele não é ser uma escola, é também escola. E, infelizmente, é conhecido só como escola. A minha ideia era ser um instrumento, um local, um encontro, um espaço, não sei o quê, onde pessoas que quisessem pensar a transformação da sociedade. Ela dizia, o SEDES é uma trincheira de luta. O SEDES não é um lugar acadêmico que você vem para adquirir conhecimentos. Né? O SEDES é uma trincheira de luta. É um instituto onde há o encontro dos desencontros. Essa é a palavra dela. Que acabou dando em psicomotricidade, em psicopedagogia, em psicodrama, em psicanálise. Teve até tanto concorrente que 2 grupos, os argentinos e o Roberto Azevedo, fizeram 2 cursos de psicanálise dentro do SEDES, psicoterapia de grupo, psicoterapia infantil, psicoterapia de adolescente. Então teve 20 filosofia, e daí começou também as ideias políticas ligadas às ciências sociais, numa época dura de ditadura ferrenha. Na época da ditadura não interessava ter que ingerências do MEC nas nossas programações, nos nossos currículos e assim por diante. Né? Realmente o Instituto foi criado como um instituto livre. Isso se combinava com uma avaliação de um momento favorável, fructífero para a psicanálise no Brasil. Por quê? Porque a psicanálise estava começando a ter presença, o discurso psicanalítico, a problemática do psicológico, do conflitivo, etc., na vida social. Aparecia na mídia, aparecia nas novelas, começava a aparecer nas novelas de televisão. A demanda formativa era muito grande e, ao mesmo tempo, as instituições instituídas, já constituídas, tinham um modelo pelo qual, um modelo mais elitista, mais restrito, digamos, pelo qual não conseguia absorver, e se propunha também absorver, a demanda que existia nesse momento. Ela trabalhou muito com, na época, foi fundada a Escola de Paz, né, que também trabalhava a questão, ela tem até um livro mais ligado a isso, Educando Nossos Filhos. Também começou um trabalho com os pais, na questão, relação com os filhos, os adolescentes e assim por diante. Né? E a Madre Cristina teve esta visão social de ter um caminho preventivo de preparar os pais no Brasil inteiro para aprenderem como lidar com seus filhos. E ela sempre deu essa orientação social. Isso foi fundado em 63.
pessoal diz que hoje esquerda passou de moda. Eu acho que não passou, não. Esquerda era o nome que veio da França, daqueles que se sentavam do lado esquerdo. Não quer dizer comunismo esquerda. Eu acho que esquerda são os progressistas, os que querem a transformação. Porque o mundo tem que ser uma dinâmica, uma evolução, um progresso. Até que a gente chegue ao final. Então, cada pessoa que passa pelo mundo tem a obrigação de dar sua contribuição. Não repetindo, mas criando coisas novas para a frente. Os cursos, a clínica, são meios para se atingir o fim, que é a participação política no sentido revolucionário. É a proposta do SEDES. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará. Quando eu fui conversar com ela, que havia acontecido o primeiro Congresso Nacional do Sem Terra, que o Sem Terra daí tinham resolvido fundar um movimento e que eles estavam se propondo a montar uma secretaria em São Paulo, mas que não tinham dinheiro, que tinham muitas dificuldades. Então eu estava sondando a Madre Cristina muito mais nesse sentido, como eu sabia que ela era uma pessoa que tinha muitas relações na cidade, se ela podia indicar onde os sem terra podiam ficar. E ela imediatamente, sem pestanejar, disse: não, nós vamos conseguir uma sala aqui no SEDES. O SEDES existe para isso, para dar acolhida aos excluídos, aos oprimidos. E você apenas me dê alguns dias para mim encaminhar para a diretoria. E, de fato, algumas semanas depois, ela confirmou e nos cedeu 2 salas. E foi a primeira secretaria do Movimento Sem Terra. A Madre Cristina, para nós, era uma espécie assim da nona, né? Em italiano, a avó, que todo mundo respeitava e todo mundo ia pedir conselho. Então, ela é uma espécie de reserva moral da esquerda. A reserva moral de quem queria mudar o mundo. Ela era a militante, a dirigente da esquerda brasileira, sem estar comprometida com nenhum partido político, com nenhuma organização. Ela dirigia, ela sabia das coisas. Então, pelo menos no Movimento Sem Terra, e é isso que eu quero depor, o papel da Madre Cristina foi extraordinário, porque justamente ela nos ajudava, e nós, quando ainda ela tinha mais saúde, levamos ela a dar algumas palestras em seminários menores, lá mesmo no SEDES, para os nossos dirigentes, onde ela mostrou quanto é importante a gente conhecer as doenças da cabeça, né? As nossas neuroses, as nossas paranoias, para poder ter uma vida mais feliz e mais completa na intervenção política. E de quanto, às vezes, os maus relacionamentos políticos que a gente tem entre militantes ou entre movimentos são, na verdade, os problemas pessoais que a gente carrega e que não sabe entender. Aqui nessa casa mesmo, quantas vezes a gente ouviu, atendemos telefonemas do SEDES,